de sermos pais adotivos. A gente quer compartilhar com vocês, para que vocês também sintam essa alegria. Tanto as famílias por adoção, mas principalmente esses pretendentes tenham a certeza que é um projeto de muita felicidade, com desafios, né? Mas de muita, muita realização e felicidade. Quero, nessa oportunidade, agradecer ao Luciano pelo convite. Ficamos extremamente honrados pelo convite. Parabenizar o Gustavo, né, Vidal, a Cláudia, que são aí, a Noemi, que são aí batalhadores do grupo. Nós sabemos como é difícil manter a chama viva de um grupo de apoio à adoção, né, com tantas adversidades, sejam elas de ordem financeira, mas também da militância, de engajamento, né? A obra é muito grande, mas poucos acabam ingressando e fortalecendo essa obra. E aí fica uma dica para as famílias adotivas presentes aí, os futuros pais por adoção, para engrossarem essas fileiras da militância pela adoção, para que toda criança tenha o direito de ter uma família, mas também para que todo adulto possa realizar com qualidade e com brevidade os seus sonhos de tornar pai e mãe. Então, muito obrigada pelo convite. Você quer falar um pouquinho? Não, pode falar. Você apresenta. Bom, o senhor sabe, Bittencourt, sou marido da Bárbara, nós temos 5 filhos e nós fundamos, no ano de 2000, o Quintal da Casa de Ana, que é um grupo de apoio à adoção aqui do Rio de Janeiro. Inicialmente começou na cidade de Niterói e hoje mantém um núcleo na capital e em Niterói. Estamos casados já há 29 anos e o projeto da adoção foi algo que nos encantou e nos mantém hoje numa atividade que eu jamais pensei que ia ter na minha vida e me esclareceu coisas que eu jamais podia imaginar esclarecesse, me fez sentir um tipo de amor que eu jamais poderia imaginar que ia sentir. Então, o projeto da adoção nos transformou em pessoas diferentes do que nós éramos antes, embora não tenha sido esse o nosso propósito. A gente não sabia que ia tão longe apenas tendo um filho adotivo, mas abriu-se na nossa vida um caminho completamente novo e que nós temos seguido da melhor forma que podemos. Quer dizer, a militância em grupo de apoio à adoção ajuda muito as famílias adotivas. A primeira manifestação que eu faço aqui, antes de devolver a palavra para a Bárbara para ela contar a história, é dizer que aqueles que estão aqui ainda no processo de encontro do seu filho, que já nasceu e está te esperando em algum lugar, que se eu tiver um conselho para dar, persevere no grupo de apoio à adoção, continue no grupo, ajude o grupo. É muito importante, não é só importante para o grupo em si, mas é importante para você e para a sua família. E segundo, é importante para aquelas crianças que ainda não encontraram seus pais e estão lá nas instituições. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente luta para afirmar a adoção como uma forma legítima e maravilhosa de filiação, de paternidade e maternidade, a gente ajuda as crianças que estão institucionalizadas e que merecem uma família. É por elas que nós nos reunimos, é por ela que nós gastamos todo esse tempo, é por ela que nós nos dedicamos todos gratuitamente a essa causa. Isso aí, pessoal. Então, nós não somos tão mais velhos assim. Vocês têm 18 anos de grupo, nós temos 20, fazemos agora esse mês 20 anos de Quintal de Ana. E é muito legal, né? Justamente no ano que, mês passado, estávamos comemorando os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e de repente eu parei assim para pensar. 20 anos de Quintal de Ana. O que nós temos a comemorar e o que nós precisamos ainda batalhar para conquistarmos e mudarmos ainda essa realidade difícil de tantas crianças e famílias que precisam se encontrar finalmente. Então, eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante que o Sábio pontuou aqui. Nós somos da área jurídica, mas eu me formei, quando eu e ele nos formamos, ainda não tinha Estatuto da Criança. Eu me formei em março de 90, o Estatuto é de julho. E ele se formou em agosto de 89.
Então, nós não estudamos. Ainda era Código de Menores. E, atualmente, o direito da criança e do adolescente, o estudo do estatuto, ainda é uma matéria eletiva nas faculdades de direito. Então, nós éramos também, digamos assim, ignorantes em matéria de infância e juventude. Nós compartilhávamos um sonho, né, já na época de namoro, de adotar uma criança, independentemente de termos filhos biológicos ou não. A gente não discutia isso. A primeira coisa, o segundo ponto em comum, quando nós começamos a namorar, foi esse desejo de adotar. Porque o primeiro é que nós somos vascaínos desde a nossa infância. Eu na minha família, a família vascaína, e a família dele também. Isso já foi favorável para o bom relacionamento. Eu só casei por causa disso. E depois eu queria adotar ele também. Olha que coisa bacana, né? A gente nem pensava, quantos filhos você quer ter? Não, olha, eu quero dizer que eu tinha vontade de adotar uma criança. Eu também tinha essa vontade. E um belo dia nós resolvemos colocar esse sonho em prática. Já tínhamos um filho, né, biológico, e eu estava grávida, estávamos grávidos do segundo, e resolvemos, então, adotar uma criança. Fizemos isso, em segredo de justiça, para evitar os comentários familiares, que toda família gosta de dar palpite. A nossa não é diferente de ninguém. Então, já iam falar assim, vocês são loucos. Vamos combinar que é coisa de maluco, né? A mulher tem um filho de 3 anos. Está grávida de outro filho. Vai adotar um terceiro filho. Né? Se você pensar bem, não é, digamos, uma família muito tradicional. Mas ser tradicional, às vezes, é muito chato. E aí as pessoas ficavam... podiam ficar comentando e, eventualmente, isso poderia enfraquecer o nosso propósito, né? Que às vezes a gente fica sensibilizado com a opinião alheia, ainda mais de pais e sogro, sogra, enfim. Aquelas pessoas que no início, né, do casamento são até os nossos apoiadores, colaboradores predominantes. Então, fizemos quietinhos e achávamos que nós, da área jurídica, não, vamos a um abrigo, procurar saber a situação da criança, vamos escolher uma criança e vamos adotar essa criança, entrar com processo judicial, aquela coisa assim de código, né? Que também era, no caso do estatuto, mas muito pouco falado, revelado. E aí foi a nossa grande descoberta. A inusitada situação das crianças órfãs de pais vivos. Como assim? Aquelas crianças estão nas instituições, não podem ser adotadas, elas têm pais e os pais vêm, não vêm, e cada abrigo tem seus comentários, a sua equipe se coloca, não recebe visita, já está aqui desde de tanto tempo, tanta idade. Então, isso foi um universo totalmente desconhecido, essa realidade, que se apresentou diante dos nossos olhos. A nossa filha chegou por uma situação A nossa filha chegou numa situação de abandono, né? E que nós fomos, então, entrar com o processo de adoção dela, com pedido de guarda para fins de adoção. Numa cidade onde nós morávamos na época, no estado do Rio, que é de onde nós estamos falando. Nós estamos passando essa temporada da pandemia nessa cidade, uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro. E nós tivemos notícia do abandono da menina e fomos, então, entrar com pedido de adoção. Numa época que não havia processo de habilitação prévio nos moldes que há hoje, fila de espera, curso preparatório para adoção, cadastro, não havia nada disso. Havia, sim, e houve a entrevista com a equipe técnica, que, na verdade, era a comissária de menores. Não havia ainda psicólogo, assistente social. Naquele ano que estava sendo implantado o primeiro concurso para psicólogo e assistente social do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, nós
peticionamos, eu digo que foi o primeiro caso e o único que eu fui a advogada na área da infância, porque logo depois eu passei em concurso público e que é incompatível com a advocacia e não pude advogar mais, mas eu advoguei no processo de adoção da minha primeira filha. E nós fomos despachar com o juiz. E a partir daí é que nós fomos conhecer a criança, né? E eu digo que é muito interessante, né, sabe, que a comissária, ao longo dessa jornada, né, toda, que nós chegamos no fórum, fomos falar com a comissária, preparamos a petição, aguardamos a chegada do juiz para despachar com ele, o despacho do juiz, autorizando a guarda imediata, porque nós também resolvíamos um problema para o juiz, porque ele não tinha abrigo na cidade, né? Instituição de acolhimento, ele não tinha, ele ia ter que mandar a criança para uma outra cidade. Então, nós resolvemos ali, com aquele nosso ato, um problema dele também. Então, ele despachou, mas nós tivemos que passar pela pediatra que havia recebido a menina assim que ela chegou no hospital, após ter sido encontrada, enfim. E aí, durante todo esse percurso, a comissária de menores, na época, né, que era assim que denominava, ela falava assim, ai, a senhora vai adorar, é uma menina ruivinha, que é uma gracinha, ela é ruiva, mas ela é linda. Enfim, o que aconteceu? Aconteceu que, quando nós chegamos no hospital, ela era a única criança que estava separada, né? Ela estava num local, porque ela não era um bebê de risco, digamos assim, todos os outros estavam com algum problema. E nós fomos, então, conhecê-la, e a ruivice dela, na verdade, era o fato dela ser negra. A comissária tentou mudar o conceito, né? Falar, não sei, de forma a evitar que isso também fosse um fator que nos desmotivasse a pedir, né, a guarda e a adoção da nossa filha. Mas eu posso dizer que foi amor à primeira vista, foi encantamento à primeira vista. Já tinha idealizado o nome, inclusive porque se o bebê da barriga fosse menina, seria o nome dela também, né? Mas nós tínhamos nomes de menino e menina. Então, quando chegou a menina, já sabíamos que ia ser a Ana Laura e fomos, então, registrá-la. Só com o nome dela, sem qualquer referência à família, a nós mesmos e à família de origem que era desconhecida. E fomos para casa. E aí que a nossa família, né, tomou conhecimento do nosso plano, né, que acabou já tomando conhecimento do resultado. Era o nosso filho de 3 anos, que quando via neném, mamãe, não era um menininho que ia sair da sua barriga? Falei, não, mas essa é a sua irmãzinha que chegou antes. Mas ele ficou apaixonado. E nisso a minha mãe chega logo depois, que ela que estava com meu filho, né, tomando conta, no dia que nós fomos buscar no final. E ela o que está acontecendo? Ela entende a situação toda, né? E a partir dali ela se torna também adepta, cúmplice, ela passa a fazer parte daquele projeto integralmente. Ela, meu pai, meus sogros, todos aderem àquela nossa atitude, né? Ao nosso projeto. Isso foi uma coisa muito bacana. E nós não ficamos aí submetidos, reféns, previamente a essas opiniões, né? Talvez porque nós ainda não soubéssemos lidar com essa novidade perante eles, enfim.
Mas, de qualquer maneira, a gente estava até lembrando hoje que, com a nossa segunda filha, nós também não ficamos partilhando o nosso propósito de adotar novamente. E olha que nós passamos por tudo que vocês estão passando. Segunda filha adotiva, já era a terceira filha mulher e era a quinta filha ao todo. Mas nós também não contamos e fizemos o curso de preparação para adoção, fizemos o processo de habilitação, aguardamos na fila, recebemos em determinado tempo o telefonema da vara da infância. Então, foi tudo como manda o script hoje. Né? Nós passamos, podemos dizer que nós conhecemos essa fase, esse processo que todos aqui, alguns já conhecem, outros estão conhecendo e vão percorrer. E nós participamos disso tudo. E também não dividimos isso muito com a nossa família, porque talvez eles continuassem nos achando assim meio doidos, né? Vai para o quinto filho, então pode ser que a gente não queria correr riscos. Bom, eu vou contar agora a minha versão. O que ocorreu com a Ana Laura foi exatamente isso. A gente estava grávido, era o segundo filho, e a gente estava muito feliz, e a gente resolveu adotar uma menina romanticamente e acabar por aí a nossa produção, 3 filhos, uma coisa bonita, uma família equilibrada, cabia no nosso orçamento 3 filhos, né? com algum sacrifício, mas estava do tamanho certo. E passamos a procurar, e eu era promotor de justiça já. Né? Hoje eu sou procurador de justiça, só para dizer o lugar que eu estou falando, sou procurador de justiça de infância e juventude, porque no meu estado há especialização no segundo grau. Então, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, lá eu represento o Ministério Público e sou procurador de justiça. Procurador de justiça não é nada mais do que um promotor que ficou velho e, portanto, trabalho no Tribunal de Justiça e isso aconteceu comigo. Então, eu já era promotor de justiça, atuava na área da família, mas não pegava infância e juventude em Volta Redonda, e comecei a procurar criança com a Bárbara nessa época e fiquei estarrecido pelo fato de nenhuma das crianças das instituições estar disponível para adoção. Todas elas tinham pais. Eu perguntei onde que eles estão. Né? E aquilo me chocou profundamente. O fato é que a Ana Laura acabou vindo de surpresa na nossa própria cidade e a Maria Bárbara estava com 8 meses de gestação. Então, quando a Ana Laura foi deixada e ela foi levada às pressas para o hospital, nós soubemos disso 2 dias depois e fomos lá, então, ver o que era, perguntar, pedir a guarda, etc. E a Maria Bárbara, nós entramos no hospital, fomos atendidos no fórum, ela fez a petição inicial, a gente pediu ao juiz a guarda, ninguém tinha pedido, não tinha cadastro, não furamos fila, porque não existia fila na minha comarca. E essa criança, então, foi dada a guarda e nós fomos para o hospital. Ela grávida, com um processo de guarda, passamos pela médica, a médica deu alta a Ana Laura e nós fomos buscar a Ana Laura. E saiu do hospital ela com aquela barriga enorme, barriga de 8 meses e meio de mulher grávida, parecia um fusca. E carregando uma criança no colo. Isso é porque eu sou baixa, então fica bem... Um fusca. Carregando uma criança no colo e as pessoas olhando assim, meu Deus, está nascendo criança prestação em Valença. Nasceu uma, outra vai nascer daqui a uns dias, porque a mulher continua barriguda. Né? Então, chegamos aqui e com aquela festa de termos feito aquela loucura, compramos um monte de roupinha na casa tinha uma época, calça de R$1,99, não sei se vocês lembram, a gente comprava coisa a R$1,99. Aí a gente comprou um monte de roupa de criança na casa de R$1,99, fomos para casa. Foi muito emocionante, porque os parentes aderiram à maluquice, sacaram tudo. Mas eles se renderam à mágica que é você encontrar uma pessoa para chamar de sua. Né? Eles entenderam esse encontro. Eu acho que isso foi assim muito bacana. E aí, 20 dias depois, o Pedro nasceu. E eu fiquei com uma filha negra, uma filha preta e um filho branco com cara de português, nos carrinhos, nos McDonald's, causando pânico nos vizinhos e incompreensão nas pessoas que olhavam. Né? Fiquei com fama, digamos que a Maria Bárbara ficou com uma fama, eu fiquei com outra, porque
apresentava com minha filha uma menina negra, eu falei, nossa, né? Quem diria? O doutor sabe com aquela pose toda. E a filha dele não parece muito com ele, né? Aquelas coisas todas que hoje são deliciosas de se lembrar pela mágica do que trouxe uma pessoa que vinha de outra forma, que não era a forma tradicional, e que era negra, e que era apaixonante, e que tinha uns olhos amendoados absolutamente cativantes, e tudo isso misturado no redescobrir da paternidade, que já tinha sido maravilhosa com o João Renato, ia ser maravilhosa com o Pedro de qualquer forma, e ali ganhava uma pimenta, sabe, africana na minha vida, que foi o aparecimento dessa pessoa. E aquilo realmente nos abriu os olhos para as transnacionalizadas e aquela ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa para que as outras pessoas descobrissem a graça que é, o prazer que é ser pai adotivo, né? Porque a adoção ela traz para você uma criatura que você jamais teria capacidade de gerar, se dependesse da tua limitação animal, do teu gene, do teu esperma, do teu óvulo, do teu cromossoma, sabe? Jamais você terá capacidade de fazer aquela pessoa que, quando aparece, passa a ser essencial. Então, só a adoção te traz quem realmente é teu filho. Inclusive, os nossos filhos biológicos, eles precisam ser adotados. Adotados no amor, na atitude de querer todo dia, na atitude de reconstruir. Porque ser pai e ser mãe é lúdico, muito, nesses anúncios de Dia dos Pais que passa agora nessa época. Porque é sangue, suor e lágrimas, galera. É porrada, é esporro, é tomar conta, entendeu? É beijo, é carinho, é abraço, é tudo misturado, é um pacote. Não tem essa coisa da paternidade perfeita, como também não tem essa coisa do padecer no paraíso, essa coisa dramática. Não, dá trabalho, mas é legal, é bom de se viver, é uma construção que você vai se adaptando àquele ser humano enquanto ele cresce, vai formando a personalidade dele. Você exagera, às vezes você erra, mas você vai com honestidade, com dedicação, criando uma relação com cada um deles, né? Depois disso nasceu a Maria Rafaela, a Bárbara ficou grávida de novo, a gente teve uma filha menina, e depois a gente adotou a Maria Fernanda, dessa vez com todos os mequetrefes que tem hoje dentro do processo de adoção. Fizemos tudo, fomos habilitados, foram lá em casa entrevistar as crianças, entrevistar a gente, mexeram no meu armário, tiraram a comida, fui aprovado como pai adotivo, depois apareceu a criança numa busca ativa, chegou Maria Fernanda, que também é negra, e que completou essa família colorida que nós temos e que muito me faz feliz. Mas é interessante colocar para vocês o seguinte, com a chegada da Ana Laura e depois do Pedro, né, os dois bebês, que eu falo que são gêmeos do coração, sempre souberam a verdade, né, lógico, que não dá nem para esconder, né, da diferença física, e nunca foi nosso propósito isso, né? Mas, enfim, as pessoas começaram a nos visitar, a trazer as lembrancinhas dos bebês, enfim. E aí que foi um festival de surpresas inusitadas também. Porque as pessoas vinham nos visitar, a gente preparava aquela bandeja de café com um bolinho ou um pãozinho de queijo, e as pessoas, assim, estupefactas com o fato da gente ter adotado uma criança negra, falando, nossa, vocês não têm preconceito, vocês não são racistas, mas vocês já alcançaram um lugar no céu, porque a adoção é um problema sério, os filhos adotivos viram as costas, são ingratos, causam muitos problemas. O meu avô adotou 8 pessoas, 8 crianças, todas viraram as costas para ele, e etc. Olha, era um festival, eu posso dizer, de horrores. Cada um trazia... Isso só dos amigos, a gente não recebeu os inimigos naquela época, não, tá? Eram as pessoas que a gente gostava. Então, assim, foi uma coisa que, no final, quando as pessoas iam embora, quer dizer, deixava a lembrancinha, comia o bolo, café, a gente sentado, assim, ouvindo aquelas histórias. Era estressante. Aí, no final, quando eles iam embora, a gente olhava um para o outro e falava assim, pelo amor de Deus, isso
não nos atinge. Nós não vamos esmorecer. Você vê quanto de preconceito. Será que adotou mesmo? Era naquele esquema Casa Grande Senzala, né? Que adota, na verdade, chama aquela criança, mas ela vai ser uma empregada. Será que ainda não é no estilo daquela velha cultura, né? Que ainda às vezes é muito enraizada na sociedade da adoção? Pelo amor de Deus, não vamos nos render a isso. Agora, será que outras famílias que são adotivas como nós recebem essa informação, essa visita com esse comentário? Como elas reagem a isso? Será que elas têm a segurança e a firmeza de falar: a nossa não é nada disso, vai dar certo, né? Será que isso acontece? Eu acho que a gente precisa encontrar essas famílias. Nós pensamos juntos nisso, encontrar essas famílias para justamente nos unirmos, debatermos esse sentimento, compartilharmos essas situações para mudarmos essa história. O que é isso? Eu também não me considero nenhuma pessoa... enfim, que vai para o céu porque eu adotei, muito pelo contrário, tenho que evoluir muito, tenho que melhorar muito, sou cheia de defeitos, idem, a gente conversava muito sobre isso, enfim. E aí surgiu essa vontade de encontrar essas famílias. Nesse meio tempo, o Sábio, também muito conhecido na área jurídica, começou a ser chamado, e eu, por força do convite a ele, para darmos testemunho na vara da infância da capital, em outras varas da infância, para casais que estavam se preparando para adoção. Isso também foi numa desses dias de depoimento, estava o Fernando Freire, que era um psicólogo que a gente costumava chamar um embaixador da adoção no Brasil, da Terra dos Homens, que justamente nos apresentou o universo dos grupos de apoio à adoção. E aí, por que vocês não montam um grupo de apoio à adoção? E foi justamente a partir desse convite, em 2000, eu já com a Maria Rafaela, que tinha recém-nascida, 3 meses, o Sábio realiza o primeiro evento na Universidade Estácio de Sá, a Semana da Adoção. E a partir disso, em agosto, nós montamos o Quintal da Casa de Ana, que começou com as reuniões, os encontros, era meia dúzia de pessoas contando com a minha mãe, com a minha sogra, enfim, vocês imaginam, eu e Sábio, mas nós não esmorecemos. Nós começamos a mandar bilhetinho nas agendas escolares dos nossos filhos, convidando para as nossas reuniões. E como nós recebíamos os bilhetes de inauguração de salão de beleza ou de pet shop, né? Os pais que estavam montando negócios mandavam os convites, os flyers de divulgação dos seus negócios através das agendas da escola. E aí nós tivemos essa ideia de fazer o mesmo com o Quintal de Ana. E até que nos apresentaram famílias, pais de coleguinhas dos nossos filhos, da turma dos nossos filhos, que eram crianças adotivas. A escola não sabia dessa realidade. E foi assim um encontro realmente de almas, uma parceria, como nós podemos compartilhar as nossas dúvidas, como reagir diante de uma colocação da criança, isso, ou de um amigo, de um familiar que fala alguma questão inapropriada, enfim, isso nos fortaleceu. E a partir daí que surgiu o Quintal de Ana em 2000, né? Por essa necessidade da gente enfrentar o modo como a sociedade se porta em relação à adoção, nos vendo como um extraterrestre,
achando que os nossos filhos vão ser problemáticos, que a dificuldade escolar, eventualmente apresentada, é por conta da adoção, e exigindo demais da criança, ter uma postura de perfeição. O filho adotivo, para ser aceito, tem que ser perfeito, né? Aceito do ponto de vista, não é uma pessoa viciada, maus hábitos, uma genética ruim. Então, coitado, olha quanta coisa sobre os ombros dos filhos adotivos. E tinha uma outra questão também. Todo mundo que chegava, principalmente da minha família, falava assim comigo: essa mulher que abandonou, já se viu fazer isso, desgraçada, é isso, é aquilo, prostituta, deve ser uma prostituta, deve ser... Eu, pelo amor de Deus, gente, vamos deixar, a gente não conhece, era desconhecida mesmo, não vamos julgar essa pessoa, pelo amor de Deus, pelo menos ela deixou ela nascer, ela está aqui comigo, vamos até agradecer, vamos agradecer. Era assim uma reação que aquilo me incomodava também, essa condenação da família. E é tão bacana assim a gente conhecer o movimento de adoção e fazer parte, ajudar a construir, todos nós aqui, construirmos esse movimento de adoção, fortalecermos essa cultura a ponto de consolidar. Para quê? Para a criança ter o direito à verdade da sua origem, da sua história. Eu sou adotada, poder se afirmar como adotiva. Não ser um segredo da porta para fora. Até sabe, da porta para dentro da casa, mas ninguém do lado de fora precisa saber, não. Nós estampamos a camisa, até hoje é dia de adoção, eu estou com a camisa da adoção. Então, eu venho preparada para os eventos, ainda que virtualmente. Nós estampamos a adoção. E muita gente até fala, quer aparecer, botar, ficar expondo a criança, que é família adotiva. Não, é para afirmar. Porque a primeira vez que eu usei essa camisa, eu cheguei numa cidade turística do estado de Minas Gerais, uma instância, né, hidromineral, e simplesmente eu estava com essa camisa e um senhor me perguntou: o que significa essa sigla? Eu, qual? Né? Onde? Essa sigla, A-D-O, C cedilha, A-T-O. Eu falei, não, isso não é uma sigla, isso é a palavra adoção. Adoção de árvore? Eu falei, não. De cachorro. De cachorro. Não, de gente. Então, quer dizer, a última, isso, gente, foi em 2003, quando nós criamos a camisa. A pessoa não entender isso. E essa camisa nada mais foi do que uma criação com base naquelas camisas fé, honestidade, né, que andavam circulando nessa época. Vamos colocar a adoção, porque a adoção tem que estar na pauta, tem que estar na cabeça das pessoas. Não era possível que as pessoas vissem a nossa família e achassem que eu era uma pessoa boazinha que estava andando com a filha da empregada, estava dando uma oportunidade para a filha da empregada comer no McDonald's ou brincar no parquinho. Não pensava que aquilo era uma família. Não é possível que eu entrasse numa loja com meus na época, os 3 filhos, os 2 meninos branquinhos, a minha filha, eles, meninos, mexedores, né? Uma papelaria, assim, por exemplo, e só perguntasse assim, quem é a mãe dessa menina aqui? Geralmente nem estava mexendo, porque ela era muito comportada. Mas, tipo assim, eles mexendo lá, mas quem é a mãe dessa menina que não está mexendo? Quer dizer, elas não falaram que não estavam mexendo. Então, expondo, porque isso falaram várias vezes. Na hora de eu pagar a conta do caixa, e ela, mãe, compra uma canetinha para mim. Engraçado, né? A filha da empregada te chama de mãe. Só que não tinha nenhuma empregada comigo. E isso na cara da criança, quer dizer, a sociedade não se prepara, vai perguntando, vai falando de qualquer maneira, não quer nem saber, né? Não tem a delicadeza, não tem a percepção, porque a adoção não está na mente das pessoas. E ouso dizer, nem sempre no coração das pessoas. Então, era preciso que nós colocássemos
a palavra adoção em outdoor, colocamos mais de 20 outdoors na nossa cidade, né? Na estrada mais circulada no nosso estado, que vai para a região dos lagos, outdoors, conseguimos com parceiros, adoção, um destino na sua mão, pense em adoção, para essa palavra ser pensada. No meio da sociedade, conseguimos, assim, articular com eventos famosos produzidos por uma jornalista da nossa cidade, que era o Chique é Ser Solidário, é o nome do evento. Era justamente para angariar fundos para as instituições beneficentes da cidade. Então, ia gente lá, que também político, todo mundo, e ela colocou a adoção na pauta. A cidade de Niterói fala de adoção abertamente, todo mundo conhece. Esse tema é falado, porque nós fomos invadindo. Onde dava uma brecha, nós entrávamos para falar disso, porque a necessidade da gente fixar o tema adoção, uma atitude legítima, igual condições de ser filho, de ser pai, de ser mãe, um caminho que todos, como o Sábio disse, todos precisam ter, porque senão seu filho biológico também não vai se sentir filho, e você não pode ser chamado de pai, porque para ser pai, mãe, na essência da palavra, requer o amor qualificado pelo cuidado. O que significa amor qualificado pelo cuidado? Aquele amor, aquele sentimento que você verbaliza, mas que exige ações concretas. Ações concretas de cuidado são as responsabilidades parentais. Esse negócio da gente ter poder familiar, é um poder dos pais, é muito mais um dever do que um poder. Aí já falando um pouco juridicamente, mas é muito mais um dever. Ali estão inseridas N responsabilidades, né? Por isso que a família, ela é a principal garantidora do direito à convivência familiar, porque ela tem que estar ali, e esse é o direito maior, porque estando na família, a família vai garantir os demais direitos, ou vai lutar para que esses direitos sejam garantidos, articulando com o poder público quando ela não pode dar conta por si só, como o direito à educação, à saúde, né? Ao lazer, ao esporte, à habitação, todos aqueles bonitinhos subsequentes estão atrelados à convivência familiar, porque a família é a principal garantidora desse direito, e ela articula, junto com o Estado, junto com a sociedade, os demais direitos. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa demanda de fortalecer, né, de nos fortalecermos e encontrarmos parceiros, famílias nas mesmas condições, para vencermos o preconceito e a fala completamente dissonante com o que realmente representa a adoção, ele se concretizou, foi possível através do grupo de apoio à adoção. E, a partir daí, nós começamos a ser procurados por pessoas que queriam adotar, porque, na época também, era muito difícil você encontrar alguém, até mesmo na vara da infância, encontrar acolhida e orientação para o seu projeto adotivo. Porque quando você quer adotar, você tem muita dúvida. Você, na maioria dos casos, obviamente, você tem muita dúvida, você ainda não está certo daquele seu projeto, você quer conversar a respeito, pedir informação. Então, você precisa ser ouvido, precisa falar sem julgamentos, sem pré-julgamentos. E nem sempre você chega numa repartição pública, como numa vara da infância, as pessoas têm disponibilidade para darem esse tempo de oitiva da sua demanda, das suas dúvidas, enfim.
e às vezes são muito incisivos na questão, vai demorar muito tempo no seu projeto, você tem que pensar bem se você quer isso mesmo, tem um processo longo pela frente. Então, acabava que as famílias que já tinham adotado passavam a ser a referência. Eu conheço uma família que adotou, você quer ligar para lá? E isso foi, né, suprido pelo quintal da Casa de Ana na nossa cidade, no estado, né, porque a gente acabou trabalhando nas cidades vizinhas também, articulando, sendo uma referência aqui no nosso estado. E as pessoas começaram a receber essa acolhida, tirar suas dúvidas, justamente para fazerem uma adoção segura, uma adoção legal. Quando a gente fala legal, é lógico que está inserido o aspecto jurídico, uma adoção pela lei, para a gente deitar com a cabeça no travesseiro no final do dia, tranquila, na paz, mas uma adoção legal no sentido de ser bacana, de ser boa, de ser positiva. Então, esse espaço acabou sendo também um espaço de acolhimento dos pretendentes à adoção, de apoio, de orientação. E quanta coisa nós conseguimos a partir disso, né? Eu digo quanta coisa, porque na época que nós começamos essa militância, não havia o Cadastro Nacional de Adoção, era um pleito, nós pedíamos isso, nós batalhamos para que isso se tornasse uma realidade. Onde já se viu, nós, grupos de apoio à adoção, através do nosso jurídico, chegamos a questionar juízes de comarcas vizinhas que não aceitavam a habilitação de determinado pretendente, só que era habilitado numa cidade e queria também se candidatar àquela outra cidade, à outra comarca. E as equipes técnicas falando, não, tem que se habilitar novamente. E nós começamos a ajudar, né, quer dizer, esses pretendentes a questionar se a justiça é una, indivisível. Como que a decisão de um juiz num estado não vai valer para outro estado? Que dirá, no município do mesmo estado não vai valer no município vizinho, daquele mesmo estado. E aí nós começamos a questionar isso e provocar. Graças a Deus nós tínhamos também essa, de certa forma, essa sensibilidade, porque o Fábio era promotor e articulava muito junto ao Ministério Público e a magistratura também, a gente provocando, quer dizer, as noções de direito que nós aprendemos na faculdade, nós começamos a colocar em prática em prol da própria avanço da adoção, né? O cadastro das crianças disponíveis para adoção, eu não sei se vocês sabem, mas já em 2005 nós lançamos no nosso site o cadastro de crianças disponíveis para adoção. Foi o primeiro cadastro no Brasil. Por quê? Porque isso nós fomos chamados no tribunal para prestar contas desse cadastro, que alguém da Justiça viu esse cadastro de crianças disponíveis e foi lá falar com o responsável lá no tribunal, desembargador, enfim, que nos chamou na época, eu presidi o quintal da Casa de Ana e eu tive que prestar esclarecimento como que o site do quintal tinha aquelas informações, sequer o tribunal tinha aquelas informações. Na época era tudo concentrado na Seja. E foi muito simples. A nossa militância foi ganhando assim corpo e parceiros dentro da própria justiça. Promotores de infância, juízes das comarcas, equipes técnicas mais vanguardistas que começaram a pedir ajuda ao quintal da Casa de Ana para encontrar família para aquelas crianças que vocês sabem que são aquelas crianças que têm um perfil mais difícil, né, de encontrarem família, que são as ditas adoções
proporções necessárias. E como a nossa reunião na época era uma reunião mensal, como que eu ia anunciar esse mês a criança e depois só anunciar na reunião mensal? Olha, tem uma criança de 13 anos esperando por uma família. Então, resolvemos colocar no site. E isso gerou vários encontros. E o único reparo que eles fizeram, Bárbara, só não pode botar o nome da criança, põe só as iniciais. Não pode falar que é Jaqueline de Oliveira, põe J.O. Menina, 12 anos. Grandes diferenças, né, gente? Fala sério. Se pode mudar de nome, se a criança estava invisível, porque ninguém conhecia cara, não via a criança, mas enfim, obedece quem tem juízo, né? Para não perder o todo, que era justamente o cadastro que promoveu, e foi a sensação mais maravilhosa, a gente andando no Brasil, percorrendo aí para dar palestra, enfim, né? E as pessoas vindo. Eu adotei pelo quintal da casa de Ana. O meu filho veio pelo quintal. Na verdade, não veio filho nenhum pelo quintal, porque o quintal não é intermediador de criança. Na verdade, a informação estava no site do quintal e a referência que aquele interessado, aquele pretendente deveria procurar era do abrigo ou do juízo, e a gente fazia só essa ponte. Olha, fui procurada por Gustavo, que está interessado na criança que está em Mato Grosso. Ele vai entrar em contato, pode entrar, se a criança já foi adotada ou não. Não, pode entrar, por favor, fala para procurar a Maria, aqui do abrigo ou da vara da infância. Era assim. Então, foi assim, uma coisa maravilhosa, e hoje a gente vê a busca ativa sendo praticada, né, oficializada por tantos segmentos, Ministério Público, magistratura, parceria com clubes de futebol, etc. É assim, uma conquista muito grande. Mas vou deixar o Otávio falar muito, senão ele não fala nada. Só, gente, para minha felicidade, eu tive 20 anos de convivência com pais adotivos, né, a partir da adoção da Ana Laura, né, agora 22 anos. Então, eu selecionei algumas figuras de pais adotivos para debater com vocês, muito rapidamente, só nesse restinho de tempo, Luciano, para dar um alô para o pessoal que ainda está na fila. Mas pode servir para os pais adotivos já de carteirinha, mais veteranos como nós também, porque é sempre bom debater algumas coisas. Eu separei 5 figuras de pais adotivos pitorescas que a gente encontra, e às vezes a gente se encontra nesses pais adotivos, né? Eu vi a palestra de um psicólogo chamado Sérgio Benken. Ele era vinculado à Universidade de Estácio de Sá em 2000, nos primeiros eventos de adoção que nós organizamos, e ele falou que o pai adotivo tinha um problema que quando o filho tirava 4 na prova de matemática, era ponto de auditoria em casa, porque o filho adotivo estava tirando aquela nota. Porque o pai adotivo queria provar sempre que a adoção é uma coisa maravilhosa, que ela precisa dar certo, então, portanto, ele não está suscetível a esses tropeços que a vida dá. Não é porque matemática é chato, é porque deve ter algum problema. Então, e outra coisa que ele falava também, que muitas vezes o pai adotivo se gabava dos feitos do filho, que ele adotou, e tudo que era bom que havia no filho era ele quem tinha ensinado. E tudo que era ruim no filho, que o filho fazia de errado, ele vinculava isso à família biológica. Isso deve ser biológico. Isso pegou aqui em casa. Eu comecei a falar isso das crianças. Toda vez que alguém fazia uma coisa muito errada, vai ser biológico. Só que os garotos eram meus filhos biológicos. Eu não tinha para onde fugir, né? Eu tentava me esconder atrás da biologia, mas a biologia ruim era a minha mesmo. Mas então a gente começa a brincar com isso. E essa é uma coisa saudável, sabe? A gente brincar um pouco com a vida para não levar a sério demais. Então, a primeira figura de pai adotivo que eu elenquei para bater papo com vocês é o pai herói. Muitas vezes as pessoas elogiam você por ser pai adotivo. Nossa, você já tem o tijolinho no céu, como você é uma pessoa boa, como você adotou uma criança. Pô, nada disso nos pertence. Nós somos pessoas com todos os defeitos do mundo, igualzinho às outras pessoas. E se nós somos bons porque adotamos, adoção não é filantropia. A gente não faz adoção porque a gente quer ajudar o próximo. Se quer ajudar o próximo, vai lá ajudar uma instituição que precise de alguma coisa, vai ser voluntário. Adotar é criar família. Você tem uma jazida de afeto no seu peito e você quer dividir com mais alguém.
Você quer ser importante para alguém, você quer se fazer amar e você quer ser amado. E é por isso que você é pai adotivo, é por isso que você é mãe adotiva. Não é porque vai fazer bem para qualquer pessoa, porque o elogio ao pai adotivo se faz em detrimento da criança. As pessoas elogiam o pai adotivo, você pegou quem ninguém queria, né? Então, isso é uma menos-valia para a criança no momento que te elogiam. Então, portanto, o pai adotivo herói está fora de moda, né? É uma motivação que não pode servir para adoção. A segunda figura de pai, essa é muito comum, é o pai perfeitinho, aquele pai que quer que o filho adotivo é uma espécie de preconceito velado. Ele quer que a adoção dê tão certo, mas tão certo, que o sujeito seja tão perfeito que ele atazana o filho. O filho tem que comer verdura, legume, tem que tirar nota boa na escola, tem que ser o melhor jogador de futebol, tem que bater o recorde da natação pré-olímpica. Ele atazana a criança porque ele quer ser bom pai. Ele quer mostrar como que ele é pai, que ele é bom, apesar de ser adotivo. E essa é a conclusão, apesar de ser adotivo, é porque ele traz preconceito contra a própria adoção. Então, filho adotivo dá problema, igual tudo que é filho. Dá problema, dá porrinhação. E é ótimo que assim seja, porque isso resgata a nossa humanidade. Somos humanos e, portanto, todo mundo tem problema. Todo mundo tem qualidades positivas e todo mundo tem defeito. Então, eventualmente, se o filho nascer sem defeito, me apresenta porque é Jesus Cristo redivindo da terra. Sabe, é o Messias que voltou. Porque os outros seres humanos têm problemas e têm defeitos, e nós vamos lidar com esses defeitos e vamos superar os defeitos com amor. Né? Então, o pai perfeitinho acaba traumatizando a criança. Né? O outro tipo de pai é o oposto, aquele pai que tem pena da criança. A criança passou um tempo institucionalizada, a criança sofreu na primeira família, a criança teve algum tipo de mal-estar, então ele tem tanta pena que ele é o pai banana. Ele deixa a criança fazer cocô na sala, ele deixa a criança acabar com a festa dos outros, ele deixa a criança tirar a meleca e botar debaixo da mesa. Está tudo liberado e tudo é compreensível, porque tem uma forma especial de ver o mundo que não pode. E aí você cria monstros que não conseguem se relacionar socialmente. Então, quer dizer, porra, não seja um banana, você não precisa ser o perfeitinho, você não é herói, você não é banana, você é normal. Né? Você é um pai que quer educar, que compreende, que conversa quando tem um erro, mas que de vez em quando se irrita, de vez em quando toma uma atitude, porque você não pode deixar que a criança cresça nesse outro tipo de preconceito, que é o fato de, por ela ter uma vida anterior que tem algum sofrimento, você poupa ela de todo o sofrimento do planeta Terra, inclusive de uma bronca, inclusive de uma chamada de atenção, quando, na verdade, ela precisa daquilo para sentir que você é eficiente, que você tem amor. Que o amor não se manifesta só com os beijos, abraços, mas se manifesta também quando você tem o desprazer de ter que chamar a atenção do filho. É uma forma de amor da mais exigente. É a hora que você tem que amar e brigar com uma pessoa que você ama, que você não quer brigar, mas que você tem que fazer, porque pai não é amiguinho de filho, pai é pai e mãe é mãe. Né? Tem uma fala daquela peça de teatro que virou filme, A Partilha, do Miguel Falabella, que é uma história de uma família, uma história de amor. Ele gostou de uma vez que um crítico chamou aquela história de uma história de amor. E que na hora que eles estão brigando lá, uma das irmãs fala assim: isso aqui não é uma democracia, isso aqui é uma família. Né? A democracia precisa funcionar no aspecto dela. Na família, às vezes, o pai tem que mandar. A mãe tem que mandar, tem que falar, vai tomar banho agora. Agora é hora de dormir, não vai ficar de madrugada vendo televisão, porque amanhã tem que acordar cedo. São coisas óbvias, que já estão na alma da gente quando a gente ama. Então, quando você abre mão disso, você está exercendo um preconceito ao contrário. O terceiro, a Babi chegou a citar aqui, o quarto tipo de pai pitoresco, é o pai semibiológico. Ele é pai adotivo. Ele até conta para a criança que ela é adotiva, mas não precisa ficar falando para todo mundo na escola. É nosso aqui, da nossa intimidade, não precisa ficar falando todo mundo que é adotivo. A criança não é burra. Por que a adoção é tão legal e me faz tão filho verdadeiramente que eu não posso comentar com meu coleguinha no colégio? Nós tivemos um dos projetos do Quintal, que era adoção na escola, que nós começamos a fazer desenho de adoção, concurso de frase de adoção, redação sobre adoção, para o assunto adoção ser comum na escola, como planejamento familiar, tem que ser dado em ciência, na hora que fala da reprodução biológica.
e vai falar de doença sexualmente transmissível e de controle de natalidade, falar adoção, uma forma que não é biológica, mas que transforma a pessoa em filha, como uma forma de planejamento familiar. Porque uma dos depoimentos que nós tínhamos de uma menina que chegou e falou para a amiguinha da escola, na 7ª série, eu sou filha adotiva. E a outra respondeu, nossa, que coisa horrível, não conta isso para ninguém, não. Então, assim, a gente precisa falar para eles que a gente vai contar. A gente vai falar de adoção, nós somos adotivos, nós nos assumimos nessa grandeza da adoção. Não porque somos melhores, mas porque somos iguais. E por isso merecemos o mesmo tipo de respeito. E quando você fala para o seu filho esconder, você está dizendo que você teme o julgamento alheio, né? Então, o pai semibiológico causa muito problema. Os grandes segredos familiares, as grandes mentirinhas, a opção pela aparência da biologia, né? Faz com que a família tenha grilo. E o terceiro e o quinto e último, que é o pai preconceituoso geral, né? Aquele cara que faz adoção, mas ele é racista, ou ele é homofóbico, ele tem preconceito com outro tipo. E o universo adotivo é completamente incompatível com isso, porque as nossas adoções são interraciais. As nossas adoções são adoções brasileiras, que você mistura a família e dá um colorido lindo a elas, né? As nossas adoções, nós convivemos com parceiros do mesmo sexo, que casaram ou que vivem em união estável e que têm que ser respeitados, independentemente de qual seja a minha religião. Eu sou católico, eu casei com a mulher, estou casado com ela há 30 anos, cara. Entendeu? Então, é essa a minha forma de ver, mas eu preciso respeitar e amar as pessoas como elas são. Então, portanto, eu não posso, como pai adotivo, botar meu filho homofóbico ou botar meu filho racista. Aqui em casa é impossível ser racista. Mas o pai adotivo que eventualmente tem um filho branco, contar piada de negro, entendeu? E ter um comportamento que não seja absolutamente de respeito em relação às outras pessoas. Então, a adoção, ela rompe, ela nos obriga a abandonar o que era antigo e ruim e a abraçar o que é novo e bom, no sentido de não julgar os outros e ter uma relação de fraternidade com as pessoas como elas são. Então, são esses 5 tipos de pai pitoresco que eu queria debater com vocês, porque nós precisamos correr deles. Nós não precisamos adotar esse tipo de comportamento. Nós podemos ser pais de amor puro, de integralidade. É isso que eu espero que aconteça com cada um de vocês. E nós, assim, entendemos que os pais têm que celebrar a adoção, têm que contar essa história para os seus filhos, sempre, nos almoços de domingo, nos encontros familiares. Essa história tem que ser contada, festejada e recontada várias vezes, porque isso fortalece os filhos, né? E eu quero só fazer uma lembrança, que é isso que o Sábio falou, do projeto Adoção na Escola, surgiu justamente, olha, lá pelos idos de 2002, no Quintal, quando uma família já adotiva, né, daquelas que já frequentava o quintal, ajudou a construir o quintal, a filha, já mocinha, falou isso com a melhor amiga na escola. E dali nós tivemos a ideia de fazer um concurso na escola sobre adoção. Porque o pai adotivo também não pode ser vítima, não pode ficar sofrendo dentro de casa porque houve alguma forma de preconceito. Ele tem que ser forte o suficiente, criativo e cobrar, por exemplo, da escola a postura correta, né? Com afetividade, porque a adoção requer afeto, jeitinho para falar, cuidado, amor. Então, a gente vai para a escola e fala assim, eu não acredito que essa escola tenha uma postura dessa, alunos, vamos fazer um trabalho na escola? E aí a gente faz um concurso que resultou em, assim, coisas maravilhosas. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, também não pode ser esse pai vítima. A gente tem que ser forte, a gente tem que ser transformador da realidade, de uma realidade sem preconceitos, porque a adoção não combina com preconceito. Pronto, acabamos, menos de 1 hora. Ele é o homem do tempo. Nossa, pode continuar assim, tá bom demais. As pessoas estão adorando, colocando ali no chat a importância desse momento, assim, a fala amorosa e com conhecimento, né? Nada melhor do que a gente ouvir
quem vive a situação e quem estuda a situação, né? Quem debate a situação, quem fala dela. Então, assim, eu estou completamente apaixonado pela fala. Eu queria abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou se vocês quiserem colocar mais algumas coisas, a gente tem um tempinho. Pode abrir o microfone quem quiser falar. Linda, linda fala de vocês. Eu só abri aqui para parabenizar mesmo. Já comentei ali, mas quero repetir como é importante a pessoa ter conhecimento técnico, se aprofundar, né? Porque é uma decisão tão importante, então exige tanto conhecimento e, ao mesmo tempo, vocês conseguirem falar de temas tão difíceis com essa amorosidade toda e com um exemplo lindo de família. Eu só queria parabenizar, fiquei muito emocionada aqui ouvindo. Obrigada mesmo. Obrigado você pela manifestação. Lá no site do Quintal de Ana tem um monte de videozinho interessante. Tem um filme bem legal do Moacir Góes, o cineasta. Já fez novela na Globo, faz teatro, cinema, um cara sensacional. Ele fez um filme para gente pela Fundação Herbert Daniel. Eu ia falar Herbert Viana, mas Herbert Viana está vivo. Herbert Daniel, o nome é A Invenção do Amor. E é muito legal, eu gosto muito daquele documentário. E tem também um documentário que o Ivan Jaffe escreveu, fazendo um resumo de 2 livros que eu escrevi, um resumo, faz 5 minutos de vídeo, com as ideias principais, chamado Um Pai. E um ator, inclusive, de Curitiba, que fez o Richard, sensacional, que é um monólogozinho de 5 minutos em que ele debate algumas ideias a respeito da paternidade adotiva. Então, eu queria que vocês vissem. E lá também tem um livro que eu recentemente lancei, um livro infantil chamado Que Bicho Dudu É, que vocês podem baixar eletronicamente gratuitamente para vocês verem com seus filhos. Que Bicho Dudu É. É bem legal o livrinho. E quem desenhou também é filho adotivo, né? É escrito por um pai adotivo e desenhado por um filho adotivo, que não é meu filho, mas que foi o desenhista. É bem legal. É muito importante assim a gente dar oportunidade, né, aos pretendentes se prepararem. Você já tem alguns caminhos trilhados, né, pelos grupos de apoio à adoção, pelas famílias que já adotaram anteriormente e compõem os grupos e partilham suas experiências, que abrevia às vezes a nossa ansiedade diante de uma pergunta inusitada do filho. Então, quando a gente fala assim de festejar a adoção, de contar a adoção, isso me faz lembrar um momento da nossa vida que nossos filhos pequenos, né, o Pedro e a Ana, que são gêmeos do coração, estavam escovando o dente no banheiro, assim, eu até botava um banquinho para eles ficarem na altura da pia, e eu ali arrumando as camas deles, né? E o Pedro detesta que eu conte essa história, porque ele acha que ele é o vilão da história. Tadinho, mas foi na inocência da criança, na pureza da criança. Eles, escovando o dente, ele fala para Ana Laura assim: você não saiu da barriga da minha mãe, contando a vantagem. E eu passo nesse momento pela porta do banheiro, que eu estava supervisionando, eu quase morro do coração, aquilo me deu uma dor profunda, foi como se fosse um punhal assim no meu coração. E quando eu vou entrar no banheiro para fazer a intervenção necessária, a Ana Laura responde assim: e você não veio pelo caminho mais bonito no jipe branco do papai? Ela respondeu, ela teve bagagem, subsídio para dar a resposta oportuna para ele, que era justamente a história que a gente contava para ela, que de fato ocorreu, e quando nós fomos buscá-la no hospital, nós voltamos para nossa casa por uma estrada muito bonita de fazenda, num jipe bem velho que nós tínhamos na época, mas aquilo toma uma dimensão
de poesia, porque nós estávamos vivendo esse momento de magia na nossa vida, de realização. Vocês lembram, né? De um sonho de namorados. Então, foi assim, uma coisa muito bacana, muito... ver que ela tão pequena, né, com 4 anos, enfim, ela estava respondendo à altura, o irmão, ela não se deixou abater por conta daquela situação de não ter saído da barriga. Então, no grupo de apoio à adoção, eu aprendi previamente uma resposta que só foi me servir anos depois, porque uma mãe compartilhou, a mãe de uma coleguinha contemporânea da Ana Laura, compartilhou que a filha chegou para ela falando assim: eu queria ter saído da sua barriga, eu queria ter saído da sua barriga. E ela, olha, qual a importância de sair da barriga, minha filha? Todos os seus coleguinhas já estão fora da barriga, são todos iguais, na escola, qual a importância disso? E aí, eu sei que na época ela me deu uma resposta pronta. E Ana Laura nunca me perguntou isso. Puxa vida, Ana Laura me pergunta e eu já tenho a resposta garantida, né? Vai da manga e a menina não me pergunta. Anos depois, a Maria Fernanda, que veio com a pergunta. Quer dizer, a Maria Fernanda tem uma diferença de... Quantos anos da Ana Laura? De 12 anos da Ana Laura. Quer dizer, eu tive que esperar anos para essa pergunta vir, mas estava lá a resposta arquivada. Abri a gavetinha e conversei com ela a respeito. Enfim, isso, essa participação, esse entrosamento é muito importante. Falar a verdade desde o início, de uma forma lúdica, se for criança. Daí a vantagem também das adoções tardias, porque eles já sabem da sua história, né? da sua origem. Então, a importância de falar sobre o direito também de um dia querer conhecer a família de origem, né? Se quiserem, mas eles têm esse direito. E a gente estar ao lado, a importância de nós pais estarmos ao lado, né? Você quer que o filho seja médico? Estou dando um exemplo. Ele não quer, ele quer fazer teatro. Maravilha! Você não vai querer estar lá na peça de teatro dele participando, aplaudindo, vendo, ajudando ele a decorar o texto em casa? Poxa, não basta ter o nome no documento, precisa participar, não basta ser pai, precisa participar. Eu vou querer estar em todas as etapas da vida do meu filho, se eu puder, né? Se Deus me der condições, mas, enfim, participar disso tudo, né? Então, é muito importante a gente, por exemplo, a Ana Laura, não tenho vontade de conhecer a família de origem, a Maria Fernanda. Eu quero conhecer. Outro dia ela veio assim: mamãe, você não acha que a gente precisa conversar mais sobre a minha história? Eu falei: que história? Não, minha história é de adoção. O que você quer saber? Eu queria saber mais coisas. Eu falei: então vamos conversar em família. Quando seu pai chegar, a gente tenta conversar. E aí, sentamos, o que você quer saber? Na verdade, ela também nem sabia o que perguntar. Talvez ela quisesse saber da família de origem, mas ela tem que perguntar, ela tem que falar isso, né? Ela ainda não está sabendo ou tendo condições de verbalizar isso. Mas conversamos, falamos, e daí a gente também ri muito, porque outra coisa que eu quero dar uma dica, vocês não estão perguntando, mas eu vou dar dica. Não pode mudar o nome do filho. Geralmente, quando a adoção é tardia, a criança tem que ser ouvida. Legal. É importante, que a criança é mais velha. Mas, às vezes, eu já ouvi psicólogo falando que nem da criança pequena, que já tem um nome, deve mudar. E aí eu já fiquei assim: meu Deus, eu não frequentava grupo de apoio à adoção quando eu fiz... Mas a Maria Fernanda eu já frequentava e eu mudei o nome, a gente mudou o nome. Mas como que a gente fica? Assim, estou fazendo tudo errado, né? Já tem 20 anos de Quintal de Ana e esse ano eu vi isso. Acho que foi até uma palestra que a Jussara deu no Quintal, a Jussara está aí, do Graal, já vi. E eu falei assim: caramba, errei tudo, que vale 20 anos de militância, eu estou pisando na bola.
Gente, também vamos fazer as coisas leves, alegres, sabe? Sem tanto peso. A Maria Fernanda, por exemplo, teve vários nomes. Tem cara que fica procurando problema. Eu acho assim, se for para adoção, para ficar prospectando, cavando furo de petróleo, vai achar petróleo. Quem quer problema vai arrumar, mas na seleção biológica, no casamento, na família, no time de futebol, vai arrumar. Se tiver com vontade de arrumar, vai arrumar. Então se descomplica. O Schettini fala que ele estava no avião e que começaram a dizer coisas horríveis para ele, tipo, se o avião descer na água, leve seu assento com você. Pô, eu pensei que o avião ia descendo no chão. Né? Mas, enfim, e falaram assim, se houver uma despressurização da cabine, máscaras iguais a essa cairão na sua frente, pega uma máscara, puxe para você, coloque em você antes de uma criança ou de um idoso, de uma pessoa que tem dificuldade. Por quê? Ele pensou com ele, mas que egoísmo, a pessoa tem dificuldade, eu devo servi-la antes, mas ele entendeu que se ele não estivesse consciente, se ele desmaiar por falta de oxigênio, ele não consegue botar oxigênio no outro, morre os dois. Então, na adoção é assim, o pai adotivo, o pretendente de adoção, ele precisa botar a máscara nele. A partir que ele coloca a máscara nele, ele pode colocar a máscara na criança, na família, na escola que eventualmente tem o preconceito e trabalhar tudo isso. Mas ele precisa botar a máscara nele, em primeiro lugar, para ele ter lucidez. E isso é muito importante. E aí, a Maria Fernanda, como teve 4 nomes, né? Então, coitadinha. Mas não fomos nós que botamos 4 nomes, não. Nós botamos 2. Ela caminhou na vida dela por vários caminhos antes de chegar na família definitiva e verdadeira que era a nossa. Mas e por isso ela teve nomes durante esse caminho. Mas a gente queria um nome, entramos com o processo com o nome da menina, Ana Tereza. Chegamos em casa com a Ana Tereza, os 4 irmãos, de forma alguma, vai ser Maria Fernanda. Mas isso também, esse nome durou 6 horas. Foi o tempo da gente pedir e fazer uma petição para dizer que era outro nome. Mas só que tinha saído o registro dela com a Ana Tereza. Mas o que acontece? A gente brinca com ela, sabe? E depois, no meio do processo, ainda vieram os outros nomes dela, e ela sabe, ela tem noção disso. Aí a gente brinca, se você fizer malcriação, eu vou te chamar desse nome, que não sei o que, não sei o que lá, em vez de botar de castigo. Aí ela ria, todo mundo, sabe, ri, e ela é envaidecida com o nome dela, Maria Fernanda, porque foram os irmãos que escolheram. Então você também vai dando tom, sabe, que é importante nesse momento. A gente tem que simplificar, fazer easy going. Eu vou contar essa vou falar a última coisa. Mas presidente da ANGAAD, na época eu era presidente, não tinha WhatsApp, imagina, tivesse. Porque eu já não aguentava segunda-feira, as minhas segundas eu acordava apavorada. Porque o Fantástico sempre trazia uma matéria de adoção péssima. E aí chovia no e-mail, Bárbara tem que se posicionar, tem que falar que não sei o que lá, papai. Eu falei, meu Deus do céu, aquelas novelas horrorosas. Chegou um ponto, eu falei, gente, a novela vai servir, a gente tem que utilizar a novela a nosso favor. Tudo que ela está falando, a gente tem que trabalhar em casa. Porque eu também, eu que não assisti a novela, passei a ter que assistir a novela antecipadamente para a minha segunda não ser tão ruim, né? E assistir Fantástico, que eu odiava. Mas, enfim, para não ser surpreendida com uma segunda-feira de transtorno. E aí teve aquela novela horrível, Salve Jorge, de tráfico humano, de não sei o quê. Aí a menina descobre que ela foi um bebê, né, traficado, e foi parar lá na Arábia, sei lá onde, na Turquia, melhor dizendo. E depois ela volta para o Brasil e quer conhecer a família biológica, morar na favela, que não sei o que lá. E eu tendo que assistir aquelas coisas para me pronunciar antes, porque aí eu já estava com contato da Globo, e, enfim. Eu sei que a Ana Laura, filha, vem ver, vamos ver se isso vai acontecer com você, como você se porta diante dessa situação. Vamos fazer aqui uma oficina, vamos trabalhar isso. Porque eu já coloquei ela na discussão para ela pensar, se posicionar diante daquele fato. Comecei a utilizar a situação posta pela televisão. Você acha que isso é certo, isso é errado? Porque
Eu acho que isso até ajudou, porque provocou mais debate sobre o tema da adoção na nossa família. Quer dizer, eu tentei transformar aquele limão numa limonada. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que conversar, falar abertamente, né? E está justamente embasado com o que a gente chama essa nova cultura, que não é nova, é a cultura correta da adoção, que nós, grupos de apoio à adoção, tanto defendemos. Estamos aí à disposição. Então, temos uma pergunta aqui, a Edmara coloca assim, que eles adotaram um menino de 9 anos, né? Hoje ele tem 10 e ainda não tem o nosso nome. Por que todo esse processo demora tanto? Ele pergunta muito sobre isso. E aí ela coloca embaixo, por que a lei do nome afetivo não se estende para o país todo? Até quanto à lei do nome afetivo e essa demora no processo de mudança de nome, e a criança de 10 anos fica perguntando. Já agradecendo a Edmar aí, o companheiro, pela presença. Eu agradeço também a pergunta e quero dizer o seguinte, nos últimos 22 anos da minha vida, eu tenho lutado para que isso não acontecesse. Nem para as crianças terem que esperar 9 anos para ser adotados, porque o poder familiar fosse destituído antes, para a gente poder se encontrar antes, porque fica a criança com um aspecto jurídico de coisa, propriedade mal disfarçada de sua família biológica, para essa discussão familiar levar tanto tempo. Segundo, que eu não posso falar da realidade concreta desse processo que eu não conheço, não sei por que está demorando tanto, não sei o que está pegando, mas, infelizmente, faz parte da nossa luta vencer esse sistema que demora e que tem pouca compreensão com os prejuízos que a falta do nome traz para a criança. Eu acho que, em função da criança estar em família, já está tudo resolvido, né? Mas, muitas vezes, a falta do nome não dá aquela sensação de tranquilidade, de pertença definitiva que a criança precisa para ter boa nota, né? Isso é um absurdo completo. Então, portanto, o que eu faço votos é que ela procure aí a assistência judiciária, a defensoria pública, o advogado dela, e que tome as medidas necessárias para tentar acelerar esse processo. É possível sim, sabe? Tem que buscar o Ministério Público, perguntar por que está demorando, relatar que ele está tendo problema por causa disso, que ele sente falta, para que as pessoas possam saber, porque eles não sabem. É necessário informar para essas pessoas que não estão no nosso universo. Eu sou do Ministério Público, né? Eu sei que muitos colegas meus são denotados, são devotados à causa, querem resolver, e há outros que são menos, digamos, atentos a essa realidade do sofrimento da criança. Nós precisamos informá-los. E os juízes, os membros do Ministério Público, nós todos somos servidores, né? Nós não somos autoridades públicas só por sermos, nós somos servidores públicos, inclusive muito bem pagos. Por isso temos que trabalhar de forma bastante eficiente e dedicada. Em relação ao nome afetivo, as leis que têm surgido são estaduais, né? Faço votos que se encontre um deputado aí em Santa Catarina que faça uma lei de nome afetivo em Santa Catarina e resolva o problema. Era ótimo que também surgisse uma lei nacional, reconhecer a concorrência. Agora está tudo muito concorrente, né? Quem cuida de pandemia é o prefeito, é o governador, é todo mundo, também não é ninguém. Então, portanto, a gente fica... eu estou, assim, digamos assim, surpreendido com as decisões em termos de competência do Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, não é difícil encontrar um deputado que tenha simpatia pela causa e que possa fazer com que o nome afetivo para adoção seja também disponibilizado no estado de Santa Catarina por uma questão de isonomia. O cidadão de Santa Catarina merece o mesmo respeito e a criança de Santa Catarina merece o nome afetivo desde já para que ela se sinta melhor. Nós estamos com um projeto de lei de nome afetivo em trâmite no Congresso Nacional e a ANGAAD, inclusive, através da nossa diretoria, já se pronunciou, fez um ofício consistente, defendendo a aprovação desse projeto, mostrando que vários estados, vários municípios já aprovaram a lei do nome afetivo, justamente para minimizar esses danos que as
crianças em guarda sofrem até que a sentença de adoção seja proferida. Então, a gente está trabalhando, batalhando para isso, para que isso aconteça. Houve, em uma das casas, uma negativa na aprovação desse projeto, que eles confundem muito, né, com a questão de favorecimento dos homossexuais, de usarem o nome afetivo. E aí, com essa atraiu restrição... uma questão ideológica e o nome afetivo foi entendido apenas como uma questão que envolve uma pessoa que quer mudar de sexo ou quer mudar de nome, e quer ter nome de mulher ou quer ter nome de homem. E a adoção, que não tem nada com isso, embora essa também seja uma luta interessante da gente apoiar, a adoção era para mudar o nome do filho adotivo, e não está em causa aqui qualquer questão de orientação sexual, de gênero, essa discussão não passava, e acabou atrapalhando o nosso... Depois eu posso passar até para o Luciano, passo pelo WhatsApp, você divulga aí no grupo o ofício da ANGAAD para os deputados, no caso, o autor do projeto. Aliás, mandamos para todos, justamente que o projeto vai ser submetido a uma votação para que saia da gaveta o mais rápido possível e seja promulgada essa lei do nome afetivo, que é tão importante, porque realmente minimiza os danos para os nossos filhos, para as crianças que já são tão prejudicadas. Legal. Importante depois colocar o número do projeto, até para a gente ir acompanhando, né, na Câmara dos Deputados, né, são projetos de lei que a gente pode estar acompanhando e inclusive, se tiver aberto, dá para fazer comentários, sugestões. Tem mais uma pergunta aqui da Caliana. Importante lembrar, sabe, Bárbara, que a gente tem hoje aqui algumas pessoas do Rio de Janeiro, né, deve ser amigos aí do quintal da Diana. Nós temos bastante gente de São Paulo, né, temos pessoas do Paraná e temos os nossos amigos aqui de Santa Catarina. A Caliana pergunta assim: Bárbara, qual momento você teve mais receio ou insegurança durante um processo de adoção? Olha, foram vários momentos, né? Quando a nossa filha Ana Laura chegou e o processo fica, às vezes, esperando aqueles prazos, né? E vai dando uma agonia na gente, porque o Ministério Público teve que ouvir várias pessoas, porque foi um caso de abandono, e queria perquirir para saber se a pessoa que encontrou eventualmente era a referência familiar dela, ou se tinha notícia de quem seria essa referência. E as coisas demoram um pouco, e aquilo realmente nos traz uma angústia. Angústia, eu entendo perfeitamente, eu não fixei o nome da mãe do menino de 9 anos, mas eu entendo perfeitamente, compartilho dessa angústia, porque a coisa mais maravilhosa é quando chega aquela certidão de nascimento. É assim, resolvida a questão, ninguém mais vai mexer. Então, esse foi o momento de angústia, tá? O momento de angústia da Maria Fernanda, que foi um processo que demorou 3 anos para terminar, foi um processo que demorou, que foi para o Superior Tribunal de Justiça, ainda com recurso, não foi um processo tranquilo, e tudo porque, infelizmente, a Defensoria Pública do nosso estado, e a gente já tem notícia aqui em vários estados, ela, vou falar de uma forma bem informal, ela entra numa que a criança tem que ficar na família biológica, mesmo a família biológica não manifestando esse interesse declaradamente. Então, há toda uma manobra nesse sentido para quase que obrigar a família biológica a ficar com a criança. Então, esse processo foi parar no Superior Tribunal de Justiça e isso gerou uma angústia muito grande. Tanto que a gente estava fazendo um dever de casa com ela, negócio de batizado, não sei o que, lembre o seu batizado. E ela lembra o batizado dela porque ela já era grandinha
Porque o padre falou, não vou batizar, não, espera o processo demorando, então ela lembra perfeitamente como foi o batizado dela. E há outro momento de angústia, foi quando a família biológica de Ana Laura, que era uma família desconhecida, ignorada, a localizou através do Facebook. Então, uma pessoa, ela chegou com essa novidade, primeiro falou com o Sávio, e depois Sávio me preparou, falou, olha, um irmão, apareceu um menino que se diz irmão biológico da Ana Laura. E ela já tinha conversado isso na escola com a coordenadora, que ela estava muito angustiada. Depois ela falou com o pai, o pai falou, ela vai falar com você, mas eu já estou te preparando. Isso realmente me gerou uma angústia muito grande, até uma angústia infantil, porque eu cheguei a sonhar que ela me abandonava para ficar com a família biológica. Nesse dia, eu acordei, ela chorava na cama, e nisso ela entra no quarto, já moça, 16 anos, pula na cama, mãe, posso ficar deitada aqui com você? Mamãe, adoro ficar aqui deitada na cama. E eu tinha acabado de... Você está chorando por quê? Eu falei, não, porque eu tive um pesadelo, nada, não. Mas eu já tinha acabado de falar com o Fábio, aquilo me angustiou muito, né? Assim, como que vai ser isso? Porque é tão engraçado... o Schettini tem aquele livro, né, As Dores da Adoção, e uma vez eu falei com o Schettini assim, não gosto desse livro, não gosto, acho horrível, Dores da Adoção, não tem dor nenhuma, só alegria, eu gosto de alegria. Ele falou, não tem dor, os filhos adotivos têm a dor da referência biológica, da semelhança, eles se parecem com o quê? E era uma coisa que eu sempre trabalhei com a Ana Laura, né? Porque semelhança física não havia. E, infelizmente, os livros escolares um pouco ainda antiquados, né? Sem estarem preparados, daí a importância da nossa militância, porque já tem livros preparados para isso, falando, o que você se parece com a sua mãe, que não sei o quê, mas eu nunca me vitimizei diante de uma pergunta dessa. Nunca fiquei paralisada. Nossa, filha, olha como a gente se parece. A gente dança balé, a gente faz isso, faz aquilo. Gostamos de brincar da mesma coisa. Eu procurava a identidade, a referência, a semelhança nas atitudes, nos gestos, nos gostos. Porque quem disse que exatamente é o físico? A gente também já faz essa interpretação de primeira. Então, mas isso ficou, que o Schettini me falou, ficou quando ela vir a semelhança física, ela vai pular igual o patinho feio, que na verdade era da família do cisne e não era da família dos patos, né? Então, vai ficar feliz que vai encontrar a família dele dos cisnes. Então, isso foi infantil, essa minha angústia, mas nada como uma boa palavra do sábio que falou, como você falou, o que se planta... Lembrei. Não, ele falou, o amor que a gente semeia, ele frutifica, nada vai abalar isso. E realmente nada abalou, muito pelo contrário, ela se tornou uma menina muito mais amorosa, que já era muito amorosa conosco, mas assim, uma cumplicidade, assim, passou a ter um sentimento maior de pertencimento àquela família incrível, com os avós dos avós, dos tios, dos Até primos. porque nós chegamos e falamos, ó, você quer ir lá conhecer a sua família biológica? Apareceu, ótimo. Isso é contingência do mundo moderno. Hoje o mundo inteiro está conectado, uma hora e apareceu um irmão, uma irmã, um parente. Você quer ir visitar? Você quer conhecer? Eu vou lá com você. Vamos junto. Ela falou assim, não quero não. Depois que eu fizer o vestibular, quem sabe? Eu não quero ir agora, não estou afim. Entendeu? Então, quer dizer, foi uma conversa muito... E até hoje ela não demonstrou interesse de... Em compensação, a Maria Fernanda, desde que ela conseguiu falar
Desde que ela conseguiu falar, com 3 anos de idade, ela fala: eu quero conhecer minha mãe biológica, eu quero saber o que eles são, eu tenho essa curiosidade. Né? Hoje ela tem 12 anos. Bom, daqui a pouco a gente vai, né? Ver se a gente faz contato com as pessoas e cumprir essa vontade dela, um direito que ela tem de conhecer a sua origem, de botar no quebra-cabeça o quebra-cabeça que está dentro da cabecinha dela lá, botar algumas, algumas pecinhas que estão faltando para formar um mosaico que ela precisa entender a vida. Vamos junto, vamos para frente. Né? Depois disso tudo que a gente passou, de tanta coisa bonita, de tanta, sabe, de estar tão vinculado como a gente está, cara, eu não tenho assim um mínimo receio de haver qualquer coisa, como ninguém precisa ter. Essa curiosidade é uma curiosidade normal. Pai e mãe é quem cria, quem ama. Pai e mãe é quem está todo dia. Nós somos pais e mães, nós adotivos. Nós só somos pais dos nossos filhos biológicos porque nós adotamos eles. Se eles não fossem adotados por nós, apesar de serem filhos biológicos, iam ter que encontrar alguém para amar. Né? Ou iam ter um monte de perrengue na vida, um monte de problema. Então, depois que você forma isso tudo, você pode visitar, você pode compreender aquela situação. Há muitos relatos interessantes dos psicólogos sobre esse encontro, que até às vezes os filhos se sentem um pouco culpados de estar em uma situação afetiva tão boa. Às vezes a família não está nesse lugar de felicidade, essa família de origem, e eles se sentem um pouco até culpados da família não ter felicidade. Mas isso não abala em nenhum milímetro. Muito pelo contrário, mostra a nossa fortaleza. Encara. Esse medo que ela sentiu, o medo que eu também senti, o medo normal. Né? Mas a grande lição disso tudo é que a gente tem que encarar. E com a Maria Fernanda, que tem essa vontade, a gente vai encarar. E depois a gente conta como é que foi com vocês. E a gente vai se comprometendo ao longo da vida, né? Quando ela era pequena, ela tinha uns 7, 8 anos, estava na moda, aquele filme Stuart Little. Vocês já viram esse filme do ratinho que é adotado por um casal de humanos? É uma adoção bem necessária, né? Bem diferente. O ratinho sendo adotado por um casal de humanos. Essa é a verdadeira adoção interracial, que o rato é de outra raça, né? Essa é. E o que acontece? Ela viu com os irmãos o filme. Na época, eu não cheguei a ver no cinema e passou na televisão, então comprei alugou a fita de vídeo, porque ela veio em casa, viu com os irmãos. Daqui a pouco, ela... Papai, mamãe, vem ver comigo o filme, vocês não viram. Mas eu sempre ali atribulada com as coisas da casa, ela viu com o Sávio. Aí daqui a pouco ela, mamãe, você não viu o filme? Vem ver comigo o filme. Aí eu fui ver o filme. Aí fiquei emocionada, coisa linda, né, minha filha? Olha que gracinha, um pouco também da nossa história, toda assim. Aí acabamos de ver o filme, que beleza, ele é amado pela família dele, olha como a adoção é uma coisa boa. Tá? Agora está na hora do banho. Aí, daqui a pouco, eu dei banho nela, ela estava tomando banho, ali supervisionando. Eu queria te fazer uma pergunta, mãe. Eu falei assim, bora lá, pode fazer. Ela vem. E se meus pais verdadeiros aparecerem aqui? Porque no filme tem um casal de ratos que, na verdade, foi tudo uma combinado, não eram pais verdadeiros, pais biológicos, coisa nenhuma dos ratinhos, mas se fazem passar por pais biológicos e vão reclamar o ratinho da família de humanos que adotou. E a família de humanos, pensando que o ratinho estava infeliz, pensa em deixar ele embora com os pais biológicos. Supostos pais biológicos. Isso é cogitado pelos adotantes. Naquele... Aí ela, e se meus pais verdadeiros aparecerem? Aí eu falei, epa, peraí. Eu sou o quê? Seu pai que está lá embaixo vendo televisão é o quê? É de mentira. Nós somos de mentira? Peraí, belisca aqui. Nós somos os pais verdadeiros. Você está falando os pais biológicos. Ela os pais biológicos. Para se eles aparecerem, essa ferra, 8 anos de idade, o que eu ia responder? Porque não tinha havido essa pergunta no grupo de pais adotivos, então não tinha resposta arquivada na minha cabeça, eu tive que construir. Eu falei, bom, eles vão, o porteiro vai interfonar, né? Eu tinha que ganhar tempo para raciocinar. O porteiro vai interfonar e falar, tem um casal que se diz aqui pais da Ana Laura.
Vai interfonar, eu vou falar, pode entrar, pode mandar entrar. Eles vão entrar. Nisso, eu vou falar, minha filha, se arruma bonitinho, põe uma roupa bonitinha. Pentei o cabelo. E eu vou passar um café. E botar o pão de queijo para cá no forno, aqueles congelados, né? Eu sempre tinha isso, porque a minha casa sempre teve muita gente visitando. E aí eles vão chegar, eu vou abrir a porta, vou falar, vai, tudo bem, fique à vontade, vou chamar seu pai. E aí eu vou falar, minha filha, desça, que eles querem te conhecer. E você vai descer toda bonita, escada, toda linda. Eles vão ver que menina linda que você se transformou. Aí ela, não, mas eu quero saber se você vai me entregar para eles. Era a pergunta que me incomodou no filme. E eu tive a resposta que eu já sabia, né? Que eu li a lei, eu li o Estatuto da Criança e do Adolescente e respondi, não, minha filha, a adoção é para sempre. Ela pulou no meu colo, me agarrou no colo e era isso que ela queria ouvir. Ela queria ficar comigo, ela precisava dessa palavra. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Adoção legal, segura e para sempre. É isso que os nossos filhos precisam. E nós também. Bah, olha, essa é uma angústia, né, que pega muito os pretendentes. A questão de se a família biológica aparecer ou se a criança quiser conhecer os pais biológicos, enfim, né? Não poderia terminar com fala melhor, né, do que essa fala de vocês. Eu queria pedir para vocês, porque todas as vezes que eu escuto tanto a Bárbara quanto o Sávio, né, o que mais me admira é a motivação que vocês têm, né, quando falam da adoção e principalmente dessa militância com relação ao tema. Queria que vocês concluíssem, terminassem a fala falando da importância desse envolvimento, dessa militância, porque esse é um problema que a gente tem aqui no Anjos da Vida, né? Nós desenvolvemos várias ações, os pretendentes e até os pais adotivos, né, usufruem do trabalho, né, ficam o período da execução do trabalho e depois eles somem, né, e aí ficam algumas, quase sempre os mesmos acabam ficando. A gente já melhorou bastante, ano após ano a gente vem melhorando, mas ainda não é o suficiente, né, mas a sorte é que a gente tem um grupo pequeno, mas muito bom. Então, eu queria que vocês aproveitassem e nos falassem da importância dessas pessoas, tanto pretendentes quanto pais e mães, de se envolverem com a causa da adoção, né? de serem militantes nessa causa tão linda que a gente defende tanto. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, foi um prazer estar aqui, uma grande honra poder participar. Meu nome é Sávio Bittencourt, pode ficar meu amigo lá no Facebook, Instagram, LinkedIn, onde você quiser conversar comigo, estou à disposição para todo mundo que está nos vendo. Segundo, eu lembro uma vez que eu estava... Todo mundo tem como colaborar. Todo mundo, um depoimento, uma palavra numa determinada hora, por mais curta, mesmo, ninguém é dispensável nessa hora. Sabe por quê? Quando eu era garoto, eu era goleiro do futebol de salão do meu colégio. E aí a gente foi jogar vários esportes, vôlei, para as meninas, tal, no outro colégio, que era um campeonato de Niterói. E aí nós fomos e deu uma briga lá no Liceu de Peçanha e todo mundo brigou, homem, mulher, não sei por que começou a briga, eu sei que eu apanhei para cacete. Mas a gente estava brigando para conseguir chegar na porta e fugir. E nós estávamos, a torcida e o time deles brigando só contra os nossos times, era uma covardia. E a gente brigando para conseguir chegar na porta. E o professor falava para a gente assim, para de brigar. Eu falei, meu amigo, se a gente parar de brigar, a gente morre. A gente está brigando porque não é porque a gente quer brigar, é porque a gente quer fugir para não brigar mais, entende? Eles são muito maior número. E eu quero dizer para vocês, o biologismo, a demagogia, a preguiça,
a falta de vontade de mudar, a questão das crianças institucionalizadas, são essas pessoas que estavam batendo em mim lá no nosso time de futebol de salão e de vôlei do Gay-Lussac. Né? São essas. Se a gente parar de brigar agora, eles acabam com a adoção no Brasil. Sob pretexto de organizar, vão botar em família extensa, procurar parente que não vê a criança, que nunca ligou para a criança no Piauí. Sabe? Eles vão fazer a demagogia vencer, fazendo discurso genérico sobre a criança institucionalizada, e a criança vai ficar lá pastando, tendo abrigo, perdendo sua infância. Se a gente parar de brigar agora, eles vão vencer. E isso melhorou muito, porque nós estamos brigando nessa covardia contra o biologismo e contra a demagogia há 20 anos. Então, de que lado vocês querem estar? De quem não faz nada e deseja adotar e acabar com o seu problema, ou de quem quer ajudar, né? Essas crianças que não tem quem abraçar na hora que tem um pesadelo de noite, que não tem um afago, que não tem um afeto, que não tem um amor, né? De que lado que nós estamos? Eu vou continuar brigando para achar essa porta. É muito importante a gente realmente fazer parte dos grupos de apoio à adoção, estarmos antenados. É impossível a gente não se implicar com a realidade dessas crianças que vão ser os cidadãos que vão dirigir o Brasil amanhã, né? Que vão estar aí fazendo a nossa sociedade. Eles precisam de família. Família é tudo de bom, mesmo com todos os problemas, é quem vai poder dar a base, dar um incentivo para uma profissão mais digna, né? Para o acolhimento. Porque se a gente olhar para dentro da nossa vida, a gente vai ver que a gente tem uma história de adoção. Se não for propriamente adoção esse conceito de adoção, mas a gente tem alguma pessoa na nossa vida que nos deu a atenção que a gente precisava para a gente seguir em frente. Né? Então, nós precisamos mudar essa realidade. É realmente uma pena, mas a gente não pode desistir, sabe, Luciano? Todos que estão aqui, a gente vai seguindo em frente, porque quando a gente olha e vê, assim, pretendentes realizando o sonho dessa paternidade, dessa maternidade adotiva, né? Quando recebem o telefonema, quando conseguem adotar, a gente vê a criança ou o adolescente naquela família que estava à espera. E quando a gente tem, assim, no pós-adoção, os relatos, as conquistas daquelas crianças, aquilo tudo justifica a nossa militância, tudo justifica a nossa caminhada, né? Você vê aqueles 4 irmãos que estavam no abrigo um tempão, né? E que foram adotados, não precisaram ser separados, foram adotados por uma família só, tendo o direito de comer a pipoca e assistir teatrinho de graça, mesmo aquele teatrinho talvez sendo já incompatível com a idade deles, mas essas crianças, às vezes mais velhas, elas ainda são muito infantis, porque elas não viveram esses momentos. Mas vendo o teatrinho do shopping, que o shopping faz de graça para até chamar a clientela, e na praça de alimentação, junto com seus filhos, você participou dessa história, mas se mesmo que você não tenha participado, mas você sabe que ali é uma história de adoção, uma adoção de 4 irmãos. Quer dizer, aquilo dá uma força, sabe? Tem uma coisa dentro da gente, assim, eu digo particularmente dentro de mim, que eu falo, não posso parar, tem que continuar, né? E a gente conseguir colocar 5 irmãos grandes, 14, 13, 11, e assim vai, já autorizado pelo juiz a separar em 3 grupos, quer dizer, um ia ficar sozinho, o mais velho com o caçula, o segundo com o penúltimo, e o primeiro podia ser separado, porque a adoção é planejamento familiar na essência. E as pessoas têm tempo de refletir, estão aqui fazendo curso, vão fazer entrevista. Como que você vai impor a adoção de 5 irmãos? Então, as pessoas comprometidas com a adoção já se sensibilizam para separar, fazer adoção compartilhada, com compromisso de uma visita, de que os laços não sejam totalmente desfeitos. E
aí você olha para os seus... Você conta essa história num desabafo assim dentro de casa, poxa, o juiz já aconteceu, autorizou separar 3, aí você ouve dos seus filhos assim, mãe, você vai ter coragem de separar, como se eu que mandasse, tem autoridade judiciária, eu só sou do grupo de apoio à adoção. Você vai ter coragem de separar esses irmãos? Imagina a gente separado. Irmãos por adoção, imagina a gente separado. Aí você, não, tem que lutar. Eu tenho que lutar, que isso não pode acontecer. Então, são coisas assim, e a gente consegue colocar numa família os 5. Então, adotaram todos eles em conjunto. Então, são coisas que vale a pena. Jornalista que pergunta, quantas adoções foram feitas esse ano? Aumentou o número? A gente pouco tem, um grupo de apoio à adoção não sabe disso. Não tem esses números 100%. Ninguém sabe, nem o judiciário sabe. Nem o judiciário. Não tem esse número 100%. Imagina que ainda mais... Agora tem ainda o CNA, que pode dar algum dado, mas a gente não tem esse número 100%. A nossa meta, a nossa militância se justifica. Uma criança em família. Valeu a pena todo o esforço. Maravilha. Que legal. Então, estamos chegando ao final do nosso encontro. Quero agradecer imensamente. Falando na militância, eu quero agradecer aqui 2 pessoas que estão na sala, que vão entraram já na militância junto conosco. São as nossas 2 voluntárias, a Hélida e a Vanessa, que estão aí acabaram de se formar em psicologia, né? Vão estar fazendo trabalho voluntário conosco. Quero agradecer toda a equipe Anjos da Vida que está aqui conosco. Quero agradecer a Cláudia, nossa ex-presidente, que está sempre conosco. Cláudia, eu queria que você fizesse a fala final de agradecimento ao Sávio e à Bárbara, antes da gente estar encerrando. Eu, como diz o Luciano, até sem palavras, porque é uma grande honra ouvir tamanha experiência, não só afetiva, como também uma experiência técnica, jurídica tão esclarecedora, tão clara, e que nos impele para esta luta, né, de não permitir crianças sem família, né? Fico muito honrada com isso, e isso vem a se somar à nossa missão enquanto Anjos da Vida, que é também, né, divulgar informação de qualidade para o nosso público de pais e simpatizantes. Então, muita gratidão por vocês se disponibilizarem a abrir seu coração, suas experiências, mostrar as fotos da família. Isso sempre mexe muito com a gente. Nós somos muito coração. Anjos da Vida é coração. A gente gosta muito de conhecer as histórias e também de estar perto. E essa experiência nos aproxima de vocês e renova nossas esperanças de quem está na fila, de quem está começando nesse processo. Vocês trouxeram uma coisa muito importante para mim, e talvez para outros que aqui estão, que o pai não precisa ser perfeito, o filho não precisa ser perfeito. Por que a gente fica se iludindo? Por que a gente acha que tem que ser perfeito para poder adotar? Por que a gente fica se punindo e se cobrando tanto? A gente só precisa proporcionar uma família com muito amor para os nossos filhos. Então, gratidão por suas palavras. Beijo no coração. Obrigada a todos que estão aqui também. Obrigado, boa noite a todos. Foi um prazer. O prazer foi nosso. A gente agradece. Só quero, Sávio, a Cláudia pergunta para colocar o link do livro. Site também. E a Elaine perguntou sobre o curso. A gente quer dizer que as inscrições para o próximo curso de pretendentes à adoção está aberta e as aulas começam na última terça-feira de agosto, tá? E a princípio vai ser por aqui, vai ser pelo Zoom,
né, por causa da pandemia em estado grave no estado, né? A gente quer que no final a gente volte com as aulas presenciais, mas vai ser via Zoom, sim, Elaine. Tá ok? Eu botei o site aí do Quintal da Casa de Ana, lá tem o livro, tá? E tem os vídeos. E também nós temos o canal no YouTube que vocês também podem se inscrever, também peço essa A partir inscrição. desse mês, toda terça-feira, vai ter uma palestra com o pai adotivo em homenagem aos pais, né? Aí tem de tudo, adoção interracial, adoção de grupo de irmão, adoção homoafetiva, né? De tudo que é tipo de pai que você possa imaginar, todos maravilhosos, porque são pais de verdade. Achei bem lindo o material e a gente agradece, né? Acabei de receber e vou estar divulgando para o pessoal. A gente agora em agosto também vai ter o Papo de Pai, e aí a gente já vai estar divulgando também para vocês e convidar todo mundo para o próximo encontro do Grupão, que é no dia 14 de setembro, porque a primeira segunda é dia 7 de setembro, aí a gente deixa para segunda-feira de setembro, dia 14, e de novo um grande casal da adoção no Brasil, que é a família Schettini, a Suzana e o Luiz, já estão confirmados e vão falar sobre o livro deles, As Dores da Adoção. Nós sempre terminamos o nosso grupo com uma palavra de aprendizado da noite de hoje, do encontro de hoje. Né? Então, queria que abrissem os microfones, podem falar todos ao mesmo tempo, não tem problema, mas a palavra mais significativa que ficou desse encontro, já de novo agradecendo mais uma vez, sabe, Bárbara, a gratidão é imensa, esperamos vocês realmente qualquer hora aqui em Balneário Camboriú, venham com toda a família, não tem problema. Não está dispensado de me convidar para ir em Camboriú, que eu não vou a Camboriú há muitos anos para poder tomar cerveja. Pode vir. A Sara veio com a família toda no Enapa e não só tomamos muita cerveja, como comemos muito camarões. Amo camarão. Estou com inveja. Pois é, eu falei para isso, mas não vai faltar oportunidade. Então, uma palavra para essa bela noite de hoje. Gratidão. Gratidão. Afeto. Leveza. Gratidão. Esclarecimento. Eu quero agradecer Bárbara, quando eu conheci a Bárbara numa oficina linda, maravilhosa, toda com uma camiseta da adoção, eu voltei babando. E todas as oficinas onde a vida fez com vocês, com o Dr. Sávio também, livros, todos aqui somos fãs de carteirinha. Obrigada por vocês estarem aqui. Gratidão mais uma vez. Aí a gente vai fazer um RU agradecendo Noi, Mauro, Carol e toda a equipe Anjos da Vida aí, né? Até o próximo grupão. A gente encerra o grupo dizendo um RU, que significa assim seja, amém, estamos juntos e motivados para seguir o caminho. Então, nota também. Gratidão, Noi. Ai, saudades, Noi. Ai, saudades. Obrigada por essa live. Eu amo esse casal, adoro. Já vi em muitos congressos e assim sempre maravilhoso ouvir vocês com toda essa vivência aí, toda essa descomplicação. Nossa, frases que a gente guarda assim no coração. Obrigada, gratidão. Valeu, gratidão.